Olá, eu sou Alexandre Matula e este é o programa Direitos Sem Fronteiras, que hoje discute a criminalização da homossexualidade no mundo. Segundo pesquisa internacional, as relações entre pessoas do mesmo sexo são consideradas crimes em 73 países. As penas variam de prisão ao apedrejamento. O Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos divulgou esse ano um mapa que mostra a criminalização da homossexualidade no mundo. A história do direito de amar, como foi chamado, mostra os países que tinham e que ainda têm leis contra relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. O levantamento começa em 1799 e vai até os dias atuais e mostra as mudanças ocorridas nos últimos 200 anos. O mapa revela ainda os países que adotaram leis para criminalizar, descriminalizar e algumas vezes voltar a criminalizar a homossexualidade. Em 2006, a ILGA, uma associação internacional que trata de questões LGBT, fez um estudo em 92 países que criminalizam ou reconhecem a homossexualidade. 13 países prevêem a pena de morte: Sudão, Arábia Saudita, Irã, Iêmen, Nigéria, Somália, Mauritânia, Afeganistão, Paquistão, Catar e Emirados Árabes Unidos. No Iraque e Síria, as penas são aplicadas por milícias e grupos militares não estatais. O cinema já abordou a criminalização da homossexualidade nos países árabes. No filme Circunstância, de 2011, duas jovens iranianas vivem um romance proibido e sofrem diversos tipos de repressão. Para conversar sobre esse tema, nós convidamos aqui no estúdio da TV Justiça a Aline Marques, advogada especialista em Direito de Família e Violência de Gênero, e Valdenísia Peixoto, mestre em Serviço Social, pesquisadora de Gênero e Sexualidade e integrante da comissão do Programa de Combate à LGBTfobia da Universidade de Brasília. Obrigado pela presença de vocês. A gente começa, Aline, criminalizar a homossexualidade vai contra os direitos básicos do homem? Com certeza. Você criminalizar o indivíduo LGBT, você está indo contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você alija o indivíduo LGBT a direitos básicos fundamentais, seja o preceitos da liberdade, da igualdade, o direito à família, são direitos básicos, direitos humanos fundamentais. O que pode explicar, no caso, esse ódio tão grande de algumas pessoas contra os homossexuais? Quer dizer, em que países essa intolerância mais acontece assim, Valdenísia? Olha, Alexandre, há várias circunstâncias, né, que levam a crimes, a insultos odiosos, né? Dentre eles, uma vinculação extrema a alguns fundamentalismos religiosos, né? Então, esse fundamentalismo ele é apontado como um elemento fulcral, né, dentro dessas motivações, né? Tem outras circunstâncias que também levam a esses ódios, a esses crimes, né? Mas são de uma esfera também social, uma construção histórica da moral, da cultura de determinadas regiões, né? Então, os lugares onde isso se expressa de uma forma mais evidente atualmente no mundo, né, está no continente africano e no continente asiático, mais precisamente naqueles países onde exerce uma religiosidade através do islamismo, né? Então, é nesse sentido que a gente pode observar essa extrapolação do ódio e da violência. A gente pode dizer que a sociedade ela acaba estimulando esse preconceito, ali? Com certeza, principalmente a questão da homofobia estatal ou a LGBTfobia estatal, porque quando a gente fala nesses termos, o próprio Estado incentiva o preconceito e a intolerância diante dos indivíduos LGBT, quando você não permite que eles tenham direito ao nome, direito ao casamento, direito à adoção, direitos que são que lhe dão direito a uma cidadania. Tem uma outra questão também que é importante nesse sentido, que você fala de se a sociedade estimula, né? A sociedade ela é composta pelo Estado,
né? E também por uma ampla sociedade civil. Tem várias instituições que também estimulam, né? Grupos de skinheads, e outros diversos grupos que compõem essa sociedade como um todo, né? E que também pratica atos violentos e também de injúria. E nesse sentido também é importante a gente dizer que Foucault já dizia muito bem isso. Ele é um mestre, grande estudioso da sexualidade, e ele coloca que a sexualidade do indivíduo ela sempre foi utilizada como um mecanismo de poder, seja de qualquer forma, principalmente pela religião. Então, a religião, ao longo de toda a história da humanidade, sempre se utilizou da sexualidade do indivíduo para impor seu poder de forma massiva na sociedade. E é dessa forma que o preconceito e a discriminação é gerada até hoje. Como ela bem colocou, né, as religiões é o principal mecanismo norteador desse preconceito. Agora tem uma questão que alguns países não criminalizam a homossexualidade, mas é preciso ir mais longe, por exemplo, com a garantia dos direitos civis. Já existem países? Existem países que não criminalizam as relações homoafetivas, porém, eles acabam criminalizando de outra forma. Porque, assim, existem vários tipos de criminalização e em vários níveis. Por exemplo, a Rússia, ela não criminaliza a relação homossexual, mas ela criminaliza a mobilização de ativistas LGBT. Então, de alguma forma, você está criminalizando a homossexualidade. Por exemplo, um exemplo bem rápido do Brasil. O Brasil, nós conseguimos, pelo STF, o direito ao casamento e também o direito à adoção ano passado, com uma decisão do STF. Porém, você não tem direito, você não tem leis que viabilizem isso. Isso é uma forma de criminalização. O indivíduo ele tem que ser pleno, né? Que é uma das violações acerca dos direitos humanos, é que tira a sua plenitude, tira a sua vida. Plena. Né? A gente requer um direito à vida, a viver, pelo menos, né? Diante de tantas atrocidades e mortes. Então, nesse sentido, embora os países não tenham, alguns, né, uma criminalização da homossexualidade, né, é permitida a pessoa ser homossexual, mas não há a viabilidade da vivência. Por exemplo, com pessoas transgêneros ou travestis. Né? Essas pessoas são dilapidadas o seu direito de ir para a escola, uma vez que se elas, desde jovem, elas são xingadas, são motivos de piadas, de violência, né? E essas pessoas não têm o direito à educação, por exemplo, nem o direito ao trabalho. E outro exemplo assim, que eu gosto de citar bastante é o Irã. A República Islâmica do Irã é muito mais fácil você ser reconhecido como uma pessoa trans do que no Brasil ou qualquer outro estado do mundo. Mas só que lá tem um problema. Lá é fácil de você ser reconhecido pela sua identidade de gênero. Se você for lá, sua autodeclaração basta. E o Estado te fornece tudo o que é necessário para você fazer cirurgia, troca de nome. Inclusive, fomenta trabalho e emprego posterior à sua cirurgia e ainda fomenta o seu tratamento hormonal. Só que lá eles criminalizam o relacionamento homoafetivo. Então, o que os homossexuais fazem? Preferem fazer a cirurgia de transgenitalização para não ter que sofrer tanta descriminalização. Então, assim, às vezes o Estado Islâmico diz, aqui não existe homossexual, mas não é que não existe, é porque eles se sentem obrigados a fazer a cirurgia, porque eles não reconhecem e criminalizam o relacionamento homossexual. Na verdade, é uma contradição, né? Exatamente. Contradições e paradoxos, né? Porque, por exemplo, em Portugal, é possível ser homossexual, é possível casar, né, como aqui também, mas há um hiato entre o casamento e a adoção, né? Quando você casa, geralmente você constitui família, você quer ter filhos ou adotar, né? E não era possível, muito recentemente, talvez esse ano, até o final do ano passado, casais de homossexuais podiam casar, mas não podiam adotar. Em relação aos meios de comunicação, Denise, internet, quer dizer, eles seriam aliados nesse conhecimento, nessa disseminação da diversidade? Isso seria muito importante que houvesse isso nesses meios que a gente conhece também. É muito importante, Alexandre. Programas como esse, por exemplo, trazendo a temática de uma forma responsável, cuidadosa, porque ao longo dos anos, o que é que a gente viu na grande mídia, nas grandes emissoras brasileiras, né? O tema sendo tratado de forma
de pilhéria, né, jocosa, de maneira onde hostilizava, vulgarizava a figura da homossexual, a figura de travestis, diversos programas de comédia trazia isso de uma forma que provocava não a visibilidade de uma forma respeitosa, mas o seu justo oposto, provocava era a visibilidade daquele sujeito como sujeito passível de riso, né, e de outras situações jocosas. Então, a mídia, né, a mídia mundial, a mídia brasileira, ela avança no sentido do acesso a essas informações, né? Hoje nós temos sites que contabilizam o número de assassinatos, o número de violência, mas uma das principais questões que eu acho que a gente pode trazer nessa parceria, digamos assim, entre a política, entre os estudos acerca do tema e a visibilidade através da mídia, é trabalhar as nomenclaturas. Você pega periódico, você pega jornais que vão tratar de crimes, está lá, o travesti, o traveco, né? Ainda utilizando termos totalmente inapropriados, né? E termos que vão de encontro aos direitos de cidadania daquela pessoa. Então, trabalhar esses termos também é importante, a mídia tem um papel fundamental nisso. Bom, Aline, em relação aos órgãos internacionais, como é que é a posição dele sobre isso? Os órgãos internacionais, eles têm um importante papel, porque primeiro que eles estão presentes em quase todos os países do mundo e trabalham no reconhecimento e na proteção de direitos humanos. No caso da ONU, ela já reconheceu há muitos anos, tirou do rol de doenças o homossexualismo e deixou de ser doença, passando a ser homossexualidade, o que já tinha acontecido no Brasil muito antes, em 1985, quando o Conselho Federal de Medicina e de Psicologia já tinha tirado desse rol de doenças, e quando você reconhece isso, você está iniciando um processo de dignidade da pessoa humana. Você está dizendo que aquele comportamento não é mais uma doença. Você já está começando a dar o princípio da dignidade. Quando você descriminaliza, né? Porque você está descriminalizando na doença. Aquilo ali não é mais doença. Peço licença a você, Aline, Valdenísia. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco o Direito Sem Fronteiras está de volta. O Direito Sem Fronteiras está de volta discutindo a criminalização da homossexualidade no mundo. Segundo o Escritório da ONU para os Direitos Humanos, ser homossexual é crime em mais de 50 países. Eu quero dirigir uma pergunta a você, Valdenise, que é o seguinte: que ações podem ser tomadas em nível mundial para se combater a homofobia? Para a gente combater a homofobia, penso que a gente tem que engendrar ações em 3 níveis, né? Curto, médio e longo prazo. Nesse sentido, um curtíssimo prazo é a gente descriminalizar os países que ainda criminalizam, né, a homossexualidade. Os organismos internacionais, a ONU, os próprios estados independentes, mover ações que isso deixe de ser crime, tá? E criminalizar a discriminação, né? Criminalizar a discriminação, criminalizar o que nós chamamos da LGBTfobia. Você concorda? Quer fazer algum complemento? Concordo. Eu acho assim que a nível internacional, esses organismos internacionais que nós temos, como já falamos, a ONU e a Anistia, elas têm um papel fundamental. Por exemplo, a ONU tem uma campanha belíssima que se chama Livres e Iguais, que se baseou na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todos nós nascemos livres e iguais. Porque quando você trabalha com gênero, você compreende que existem papéis que se formam em torno do sexo. Que sexo é diferente de gênero. Você tem o sexo que é homem e mulher e você tem papéis que se formam em torno desse sexo, que é do feminismo, do feminino, do masculino e outros papéis que se desenvolvem. Qual é o papel da religião na condenação da homoafetividade, se é que existe? A gente falou há pouco do Islã, né? Como é que é isso, Denise? Olha, a religião ou a religiosidade, né, ela é um direito, né? Ela é um direito pleno de qualquer pessoa exercer. Tá? Só que há algumas confusões no sentido de quando essa religião ela ultrapassa o limite de uma fé, de uma referência a um ente superior, torna-se um dogma, extrapola o âmbito privado e vai dirimir sobre questões relativas ao Estado, questões relativas aos direitos políticos e civis. Então, a partir do momento em que as religiões condenam um aspecto
das várias diversidades, né, da humanidade, das sexualidades, ela infelizmente contribui, direto ou indiretamente, para o avanço dos números da intolerância sexual, da intolerância LGBTfóbica. Então, assim, eu coloco na conta de algumas religiões, né, esses grandes números estarrecedores da violência contra pessoas LGBTs. Importante, por exemplo, você observar nesses 73 países que ainda criminalizam a homofobia, você for analisar cada um, são países extremamente tradicionais, a maioria deles da África, da Ásia, e se você, na Ásia ali o país mais progressista que nós temos ali é o Israel, que realmente ele é um referencial na Ásia em termos de políticas voltadas a homossexuais. Mas se você pegar e analisar todos esses países que ainda criminalizam, tem esse cunho de levar a moral, que na verdade utilizam a desculpa da moral e da proteção aos direitos da criança como desculpa para criminalizar ainda relacionamentos homossexuais. Denise, existe um perfil principal das vítimas ou é distinto isso? Não é indistinto. Há um perfil, né, que vitimiza mais dentro dos LGBTs, né, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Então, várias pesquisas em âmbito internacional e nacional, essas pessoas que mais morrem, que mais matam são travestis, né? E essas pessoas, elas têm classe, elas têm raça, né? São pessoas pobres, né? Em grande maioria negras, né? Então, a gente não pode analisar esses dados sem compor essas outras variáveis, né? De classe, a variável de gênero, a variável de etnia, de raça e etnia. Então, mundo afora, e aqui no Brasil, infelizmente nós, aqui no Brasil, ele galgou um patamar no ranking internacional, né? De um dos países que mais vitimiza, que mais assassina travestis no mundo, né? Nós estamos no topo. E essas travestis são pessoas da periferia e são pessoas negras, né? Há o assassinato de gays, de lésbicas, mas o grande número, né, avassalador é com essa população de travestis e transexuais. A Colômbia, há pouco tempo, ela reconheceu a lei que dá direitos aos travestis. Só que para ela fazer isso, aprovar essa lei, eles fizeram todo um estudo e eles detectaram que o travesti ele tem uma idade média de vida só de 35 anos e que 90% deles vivem na prostituição. Então, em decorrência de todo um estudo que eles fizeram na Colômbia, foi que eles aprovaram a lei ampla de direitos aos travestis, em que você pode mudar o seu nome na sua identidade, você já pode mudar seu nome sem ter que fazer a transgenitalização. E você pode alterar o sexo da sua identidade fazendo uma transgenitalização. Obviamente que a gente briga para não ser necessário, né, essa transgenitalização, porque nós reconhecemos que existem pessoas que se reconhecem com uma identidade, mas não têm necessidade, não sentem a necessidade de fazer cirurgia. Mas a Colômbia avançou muito nesse sentido. No Brasil nós não temos leis, mas nós observamos alguns julgamentos que já tem aí, na verdade, vários julgamentos em que você já concede a alteração do nome sem necessariamente fazer a transgenitalização. A gente tem outros países que têm políticas importantes nesse sentido, além da Colômbia? Nós temos Canadá. Aqui mesmo na América, né, Norte e Sul, quer queira, quer não, Brasil, nós temos algumas insumos a partir das medidas do próprio STF, do Conselho Nacional de Justiça. Argentina, Uruguai também já permite o casamento. O Canadá não só permite o casamento, mas também tem toda uma política de acesso ao trabalho, né? Outros países da Europa mais ocidental, como Portugal, Alemanha, Portugal, França, Suíça, Dinamarca, Irlanda. O Reino Unido inteiro. São países bem avançados nesse sentido. Aqui na América do Sul, só a Guiana que ainda criminaliza o relacionamento homossexual. E as políticas, elas têm um perfil mais ou menos homogêneo dentre todos esses países, né? Primeiro, a possibilidade de casar, de manter uma união, né, civil estável,
alistamento militar, né, permitido, entra como um dos insumos que é recorrente em todos os países. A Dinamarca ela é modelo, né? Ela é desmilitarizada. A adoção, né? Mas tem questões ainda que são essenciais para a manutenção da vida dessas pessoas, que ainda é muito ínfimo, ainda é muito frágil. Por exemplo, políticas voltadas para a previdência, políticas voltadas para a área da saúde, políticas voltadas para a área da educação, ainda é ínfimo. E eu acredito que a gente precisa de políticas distintivas para esse grupo, como eu citei ainda há pouco, o caso das travestis, né, de travestis e transexuais. Eles não têm um atendimento público de qualidade na educação, né? Então, há um paradoxo, há avanços, há retrocessos, mas ainda há muito a ser trabalhado, muito a ser feito, quando a gente fala de políticas no sentido de promover o bem-estar social, cultural das pessoas. Quando a gente fala assim do reconhecimento dos direitos dos homossexuais, eu sempre falo assim que a gente parte de 3 patamares, né? O primeiro é a descriminalização, que ela é o primeiro passo para você dar cidadania a esses indivíduos. O segundo é a proteção de direitos, que é quando você implementa políticas públicas no sentido de criminalizar a homofobia, por exemplo, no sentido ao acesso à saúde, como a Val falou, à educação, ao trabalho e do reconhecimento. O reconhecimento é quando você começa a dar direitos a esses indivíduos, o direito ao casamento, o direito à adoção, a nível internacional. A gente sabe todos esses problemas que a Val falou, a gente vê muito em países com muitas desigualdades sociais. Países que estão na África, países como o Brasil, diversos países da Ásia, mas assim, a gente tem exemplos como a Dinamarca, como a Suíça, Canadá, tem legislação específica de combate à homofobia, à criminalização de qualquer forma de preconceito. Agora, assim, que eu acho que nós precisamos, assim, internacionalmente, por exemplo, a ONU, ela tem essa capacidade de se aproximar de qualquer país do mundo, não de qualquer país, mas dos países que a ela estão ligados mais diretamente. Por exemplo, quando a ONU começou a trabalhar para combater a discriminação contra a mulher, ela emitiu uma convenção de eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Eu acho que seria perfeitamente viável que ela fizesse isso contra a população do LGBT. E aí todos os outros países poderiam assinar e combater mais efetivamente. E foi isso, inclusive, que auxiliou e promoveu muitas políticas públicas nos diversos países do mundo. Bom, o Direito Sem Fronteiras termina agora. Obrigado, Aline Marques, Valdenísia Peixoto, pela participação de vocês. Foi uma ótima conversa, um ótimo debate, né? E você aí em casa, se quiser rever esta e outras entrevistas, você pode acessar o portal da TV Justiça. O endereço é tvjustiça.jus.br. Até o próximo Direito Sem Fronteiras.